Mediunidade é coisa séria, mas também nos traz muito conforto, tanto para aqueles que a exercem, porque tem a comprovação do mundo dos espíritos, quanto para aqueles que vão buscar ajuda, que vão ouvir as mensagens, pois tem conforto no coração. E saiba que todos nós que temos essa tarefa em mãos, temos uma grande oportunidade, não só para também melhorarmos-nos como seres humanos, como espíritos, certo? Mas também contribuir para um bem geral, um bem maior, tá? Então, esta mensagem serve tanto para aqueles que já são mais antigos, quanto para aqueles mais novos. Saiba que vocês todos têm o quê? Uma oportunidade muito grande em suas mãos. Vocês estão contribuindo para a conscientização de um maior número de espíritos. Isso digo tanto encarnados quanto desencarnados também, certo? E essa conscientização é o que fará a diferença daqui para frente e, desde já, claro, no momento de transição que estamos passando, mas principalmente lá na frente, vai ser importante, tá? E se você, de alguma forma, tem algum tipo de desânimo, principalmente os médiuns mais novos, certo? Os antigos, muitos de nós já passamos por isso, já sentimos isso. Mas aprendemos a ter o quê? Uma consciência da tarefa que temos em mãos. Porque algo que não só sentimos, enxergamos, aprendemos e sabemos, sim, da grandiosidade nas mãos que nós temos em poder auxiliar no conforto do coração de outras pessoas. Mas agora você que é novo, você então, claro, é natural no início as pessoas sentirem uma certa euforia, terem aquela alegria, olha, eu vou trabalhar, entrar dentro da corrente. Passado algum tempo, muitas dessas pessoas começam a sentir o quê? Um certo desânimo, tá? Bom, então vamos verificar que desânimo é esse. Se esse desânimo não é fruto de maus tratos ou também de algum tipo de obsessão, salvo, claro, que pode acontecer também, mas depende da pessoa passar um tratamento, enfim. E certo desânimo ainda persiste, então comece a fazer uma análise se você já não quer, de repente, jogar para o alto a tarefa, tá? E mais, faça uma análise se esse tipo de comportamento, sentimento, você também não tenha realizado em outros campos na vida, certo? Em que você, muitas vezes, está eufórico ou tem um certo tipo de fogo de palha e passa um tempo, acaba não querendo mais, acaba até desistindo, tá? Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte: antes de você reencarnar como médium, você já foi preparado na espiritualidade para isso, certo? Além disso, você tem algo chamado de consciência espiritual. Algo que dentro de toda a humanidade espiritual, a comunidade espiritual ou população, vamos colocar assim, equivale somente a 30%, tá? E é algo muito importante, porque a esses 30% que vão então trabalhar para conseguir o quê? Despertar mais consciência sobre a realidade espiritual, tá? Então você tem uma missão muito importante e muito bonita. A gente sabe que às vezes não é fácil, certo? Realmente, às vezes temos que trabalhar, temos que estudar, né? E muitas vezes podemos sentir até um certo cansaço, é natural, tá? Mas para isso nós precisamos o quê? Ter uma coisa chamada disciplina, tá? E isso aí que entra disciplina para dormir, para acordar, para cumprir as nossas tarefas do dia a dia,
e nos estudos também, e também disciplina para você poder estar apto, disposto em comparecer nos dias da reunião da sua comunidade, certo? Por quê? Porque não só as pessoas que estão lá vão precisar também do seu auxílio, mas principalmente a equipe espiritual conta muito com a sua presença, com a sua ajuda. É erro a gente querer encarar a mediunidade ou os médios como marionetes. Nós somos companheiros deles. Nós somos companheiros de jornada. E é esse tipo de consciência que nós devemos desenvolver. Porque nós não temos posse sobre eles. Não. Pensem que nós somos espíritos, eles são espíritos também, e contam, né, com essa nossa contribuição, com a nossa ajuda, para eles também poder exercer a tarefa deles aqui no mundo desencarnado, porque já é uma grande oportunidade ter essa chance de ainda estarmos aqui no mundo em estabelecer esse contato, certo? Então, você foi muito bem preparado. E principalmente aqueles médios que trabalham com a Umbanda sabem que vocês foram muito bem preparados e estabeleceram contato, sintonia com os guias, com os mentores com os quais você trabalha. Isso antes de encarnarem durante anos. E muitos deles, vocês já tiveram, inclusive, vamos dizer assim, relações, né? Vamos dizer assim, de afinidades kármicas, não sei se seria o termo certo, já em outras existências, tá? Então vocês não são simplesmente desconhecidos, não, vocês se conhecem. Um conhece o outro, tá? E quando você veio reencarnar, eles esperaram todo o tempo necessário até o momento em que houve a eclosão da sua mediunidade. E quando ocorreu essa eclosão, eles estavam lá dispostos, estavam lá prontos para poder te auxiliar. E aí sim, após aquela fase, né, do despertar, do desenvolvimento mediúnico, você já em condições, já trabalhando com eles então começam então a distribuir confortos para os assistidos que vão conversar com eles. Certo? Então você está sendo realmente de suma importância para a comunidade. Mas, se você de repente começa a relegar para segundo plano esse tipo de atividade, então o conselho que eu dou é o seguinte: tudo que na vida nós vamos fazer, nós devemos fazer o quê? Muito bem feito, 100% de dedicação. Isso em qualquer campo, seja no trabalho, seja nos estudos, e também na tarefa mediúnica, certo? Então, encare isso como um trabalho, certo? Algo que deve ser feito em paralelo com a sua vida também. Aí cabe a você se organizar para a comunidade que você pertence, pela qual você foi chamado, e que você sente realmente bem-estar, você sente algo muito bom, então você esteja preparado para o dia e a hora estabelecidos, certo? Para que você possa cumprir também. Porque, infelizmente, são inúmeros os casos de pessoas que têm o fogo de palha no início, mas passa um tempo e começa a relegar, tá? E aí, claro, infelizmente, acabam até deixando de lado uma tarefa tão grande e tão bonita que você tem em mãos, tá? Então, vamos fazer uma reavaliação. Se certo comportamento também não se reflete em outros campos da vida, certo? Não só na espiritual, seja em trabalho, seja em estudo, seja em outras questões também. E de repente você teve sempre esse fogo de palha no início, mas depois de um tempo começou a desanimar e já não queria mais, certo? Isso requer de repente um tipo de acompanhamento, um tipo de psicoterapia para conseguir encarar isso.
E tem pessoas que, infelizmente, têm até uma certa gastura quando fala a palavra disciplina, tá? Então, este vídeo serve para todos. É uma conscientização do que temos em mãos. E, pessoal, é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade que eu digo até única, de termos isso conosco, sabe? De ter esse conforto dentro da gente e também ter o conforto de você conseguir levar o conforto, secar as lágrimas das pessoas que também vão ser orientadas por você, pela equipe espiritual, tá? Então, faça uma reavaliação, conversem com seus dirigentes, com outras pessoas, e mais, para complementar, o que está faltando para muitos desses médiums é o quê? É um estudo, uma instrução, porque está havendo a necessidade de consolidar a fé. E a fé, ela se consolida com orientações, com instruções, certo? A partir do momento que você entende, compreende o que você faz, você tem aquela certeza e a fé, ela fica o quê? Inabalável, tá? Então, procure se instruir, precisa estudar sim, porque eu tenho uma frase que eu digo, e que não só eu, mas os mentores também dizem, médium que não estuda vira marionete de obsessor, tá bom? Então, faça uma reflexão e qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só me procurar, tá? Muita paz a todos.